A história da astronáutica pode ser dividida em três períodos: o das descobertas realizadas até o fim da Segunda Guerra Mundial, o da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética e o dos projetos pós-Guerra Fria. Entre as descobertas realizadas até o fim da Segunda Guerra Mundial, destacam-se as primeiras tentativas de fazer voar foguetes espaciais. Esses aparelhos experimentais foram criados com base na ideia de atacar adversários com mísseis, como os famosos V-1 e V-2 alemães. É assim que nascem os lançadores de satélites e de naves espaciais de hoje. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética começa de fato em 1957, ano em que os soviéticos lançam o Sputnik 1, primeiro satélite artificial a entrar em órbita. Um mês depois, sobe o primeiro ser vivo, a cadela Laika, a bordo do Sputnik 2. A reação dos Estados Unidos vem em 1958, com a criação da NASA, responsável pelo programa espacial norte-americano. No mesmo ano, ele lança seu primeiro satélite artificial, o Explorer 1. A década de 60 começa com um novo objetivo: a conquista da Lua. A União Soviética sai novamente na frente. Faz a primeira viagem tripulada, em 1961, e 6 anos depois lança a Soyuz 1, um projeto experimental para levar um homem à Lua. Mas a conquista da Lua, ponto culminante da corrida espacial, é realizada pelos Estados Unidos em 1969. No dia 20 de julho, o módulo lunar Eagle da nave Apollo 11 pousa no satélite e o astronauta Neil Armstrong torna-se o primeiro homem a pisar em outro corpo celeste. A bandeira dos Estados Unidos é fincada no solo lunar, simbolizando esse importantíssimo passo norte-americano na corrida espacial. Os anos após o fim da Guerra Fria foram pouco produtivos para a astronáutica. As potências mundiais sofreram com a recessão econômica, e na redefinição, os objetivos estratégicos, a competição espacial ficou em segundo plano. Apesar disso, há alguns projetos de grande porte que devem ser citados, com destaque para o telescópio espacial Hubble, a nave Galileu, a Estação Espacial Internacional Alpha e a exploração de Marte e o NIT. A ação, reação e a propulsão. O princípio de funcionamento do motor de foguete baseia-se na terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz que a toda ação corresponde uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Imaginemos uma câmara fechada onde existe um gás em combustão. A queima do gás irá produzir pressão em todas as direções. A câmara não se moverá em nenhuma direção, pois as forças nas paredes opostas da câmara irão se anular. Se introduzirmos um bocal na câmara, onde os gases possam escapar, haverá um desequilíbrio. As pressões exercidas nas paredes laterais opostas continuarão não produzindo força, pois a pressão de um lado anulará a do outro. Já a pressão exercida na parte superior da câmara produzirá empuxo, pois não há pressão no lado de baixo, onde está o bocal. Assim, o foguete se deslocará para cima por relação à pressão exercida pelos gases em combustão na câmara e combustão do motor. Por isto, esse tipo de motor é chamado de combustão por reação, assim ele tem como subir e ir para o espaço. Gravidade no espaço.
A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, juntamente com as forças eletromagnética, forte e fraca. A gravidade é a força que atrai os dois corpos um para o outro. Por causa dela, maçãs caem em direção ao solo e os planetas do nosso sistema orbitam o Sol. Quanto maior a massa de um objeto, mais forte sua atração gravitacional. Em cada ponto do espaço, efeitos gravitacionais de todos os corpos do universo são observados. A Lua orbita em torno da Terra pela mesma razão. Os planetas orbitam em torno do Sol. O Sol orbita em torno do centro da nossa galáxia. A galáxia, tal como todas as outras galáxias no universo, possui movimentos determinados pela atração gravitacional exercida por aglomerados de galáxias nas nossas proximidades. Mas astronautas não sentem o peso quando está numa viagem espacial. Isso não é devido à inexistência de forças gravitacionais, mas sim pelo mesmo movimento. A nave é atraída pela Terra, entrando em órbita desta, e o astronauta é também atraído pela Terra, entrando também na sua órbita. A nave e a astronauta têm o mesmo movimento, e por isso não existem forças entre o astronauta e a nave que possam originar a sensação de peso. Vida de um astronauta. Como são feitos atos normais no dia a dia quando se está no espaço? Comer no espaço. No início das viagens espaciais, os alimentos eram todos desidratados e colocados em embalagens especiais, na forma de pó ou pasta. Para se alimentar, o astronauta deveria adicionar água ao pacote e consumir o alimento com a ajuda de um canudinho especial. Hoje, as coisas mudaram um pouco, e apesar de ainda ser servida em embalagens especiais e bem lacradas a vácuo, a comida espacial se parece um pouco mais com aquela que consumimos aqui na Terra. Até frutas frescas podem ser degustadas nos primeiros dias da missão. A higiene no espaço é complicada, não só devido à mudança de gravidade, mas também ao abastecimento de água. Portanto, tomar um bom banho quente acaba sendo um privilégio da Terra. Lá em cima, há 2 opções. Ou são usadas toalhas descartáveis de higiene, uma espécie de lenço umedecido, ou o astronauta entra dentro de um cilindro de plástico e uma mangueira especial espirra água em seu corpo. O astronauta troca de camiseta e meias a cada 2 dias e de calça uma vez por semana. Essas roupas são descartáveis e, assim que forem trocadas, são imediatamente jogadas fora. Necessidades fisiológicas, excreção. Semelhante às privadas terrestres, os vasos sanitários espaciais são feitos para se sentar. Ao contrário do reservatório com água, no entanto, existe um sistema de vácuo e sacolas plásticas que recebem as fezes e a urina e que são automaticamente descartadas em um tanque. Sono. Nas naves e na estação espacial, existem pequenas cabines com sacos de dormir presos à parede. Assim, o astronauta só precisa entrar dentro dele e relaxar. Em média, gasta-se de 8 a 10 horas dormindo, tempo suficiente para manter o astronauta saudável. A gravidade na vida de um astronauta. Falando em astronautas, a experiência de passar de um ambiente de microgravidade, em órbita da Estação Espacial Internacional, por exemplo, para um ambiente de gravidade normal, na superfície da Terra, se torna complicado. A NASA tem acompanhado a saúde de todos os seus astronautas, e de acordo com seus estudos, eles perdem 1% da massa óssea por mês no espaço. Quando retornam à Terra, tanto corpo quanto mente precisam se recuperar. Isso leva tempo. A pressão sanguínea, que é igual em todo o corpo quando estamos no espaço, tem que voltar ao padrão normal, em que o coração precisa trabalhar mais para manter o fluxo de sangue ao cérebro. Esta adaptação nem sempre acontece sem problemas. Além disso, há a questão do envelhecimento. Enquanto para a maioria das pessoas leva décadas para que elas realmente comecem a sentir os efeitos do processo de envelhecimento, os humanos no espaço experimentam alguns deles em avanço rápido. A falta de gravidade é a principal causa dessas alterações intensas. A gravidade é uma das mais importantes forças que atuam na Terra. Ela desempenha um papel imenso na maioria dos nossos sistemas corporais. Pegue o músculo como exemplo. Os músculos de pessoas mais velhas tendem a encolher e se atrofiar à medida que elas envelhecem e se tornam menos móveis. O músculo dos astronautas reage de maneira similar, porque mal são usados. É por isso que astronautas no espaço, por períodos prolongados, usam máquinas especiais de exercícios para ajudar a mitigar esse efeito.